pessoal, meu nome é Roberta Almeida. Olá, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. E nós somos do Jus. Desesperante. É bom, gente, é porque a Roberta esqueceu o próprio nome. Olha o nível da advogada hoje. Eu amo podcast porque disso. Não tem ensaio, gente. É tudo assim. Mas hoje a gente tá com um convidado aqui que pediu muito pra vir aqui. Assim, eu já tava... Pagou pra mim. Mentira. Eu dou. Eu já tava negando o convite, brincadeira. Ó, não vou implicar com ele hoje. Vai, a gente tem essa relação assim, ó, de amor e ódio, brincadeira. É o nosso querido Baltazar Bittencourt. Ele vai se apresentar, mas antes vou dar o presente. Pra você ver que eu te amo. Tá bom. Eu tô te dando esse presente. Falsidade. Obrigado, Tainá. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberta. Prazer estar aqui hoje com vocês pra gente trocar uma ideia. Deixa eu abrir aqui. Linda Abra. canequinha, top. Obrigado. Como todo advogado que gosta de café, Brinda. aí, ó. Brinda. Vou brindar Vamos com meu lá. copo, que eu tô sem caneca hoje, ó. Erros de gravação. Se apresenta pra gente, Balta. Bom, vamos lá. Meu nome é Baltazar Bittencourt. Eu sou advogado há aproximadamente 7 anos. Hoje eu tô no conselho da OAB. Já fui presidente da OAB Jovem, já fui vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminal. Já tenho feito um trabalho desde o início da primeira gestão do presidente Risk. E é isso. Hoje eu estou atuando no conselho como titular e tentando aí me posicionar no mercado de trabalho ainda, em que pese 7 anos, já deu para tomar algumas porradas, mas ainda tentando galgar, né, um posicionamento no mercado de trabalho. E é isso. E nas horas vagas, né, doutor Baltazar? Artista. Doutor Artista, aqui não, né? doutor não. Artista. Nas horas vagas a gente inventa uma coisa, né? Artista. Eu vou deixar aqui na legenda o link, o arroba da banda dele. E aí vocês vão me falar se ele é melhor advogado ou melhor cantor. A banda é Vou boa. botar aqui. A banda é boa, a banda é Eu sou boa. um advogado razoável também, mas a banda é boa, a banda é boa. Brincadeira. Muito boa Não, mesmo. gente, a Baltazar é o meu antecessor na Comissão da Jovem Advocacia. Vou começar te elogiando em público. Porque eu sei te que elogio- depois, né? Que eu elogiei ele esses dias na reunião da Jovem, ele ficou muito comovido, entendeu? Eu pedi pra constar Assim, em ata. Pediu Pra pra guardar, constar em é. ata. Justo. Mas é assim, brincadeiras de antecessor e sucessora, entendeu? Mas Balta que me abriu as portas na diretoria da Jovem, né? Que acreditou no meu potencial. Que acredita até hoje, fale por si mesmo. Mas é um prazer, de verdade, te receber aqui. Receber pra você contar um pouquinho dessa história. Pra você contar um pouco pra gente por que você prefere a moqueca capixaba. Vai ser extremamente Não entra nesse importante e assunto. relevante essa discussão aqui no podcast hoje, né, Roberta? Com certeza. Porque assim, a gente tá aqui num podcast capixaba, aqui no Espírito Santo, né? Acho que é bom a gente Pode deixar. pode enriquecer deixar. as nossas raízes. Brincadeiras à parte. Conta pra gente, a gente sempre começa com histórias, né? A gente quer saber um pouquinho da sua história na advocacia. Você tá no conselho hoje, já foi presidente da Jovem. Tenho certeza que muitas pessoas acompanham a sua trajetória. E você já passou aí por um monte de situação, né? Já foi autônomo, já teve sócio, hoje é associado, criminalista, trabalhista. Acho que é bom compartilhar um pouco com a gente. E conta aí o início da sua história na advocacia. Eu sou baiano, eu vim pra cá há mais ou menos 16 anos. Por que você riu quando eu falei que eu sou baiano? Daqui a pouco eu me chamar de xenofóbica aqui, né? Não, gente, é porque a gente tem uma leve discussão aqui, muqueca. Vocês sabem como é que é, uma né? briga Baiano danada. e- Mas eu moro aqui já há 16 anos, fiz minha faculdade de Direito aqui, comecei a advogar sozinho como autônomo logo após a minha faculdade de Direito. Começar a advogar é retórica, né? Porque para advogar você tem que ter pelo menos um cliente. Eu não tinha na época. Então, assim, tentava advogar, fazia um favor aqui, outro favor ali, para pegar uma experiência e tive muita dificuldade no início de carreira de encontrar um escritório de advocacia para começar a trabalhar. Porque geralmente eu percebo que muitos jovens advogadas, os primeiros clientes, eles estão em torno da rede familiar, né? Você começa a fazer um favor para um tio, daqui a pouco você cobra para entrar com uma ação consumerista para um primo, e isso vai se espalhando. Como aqui eu não tinha essa rede familiar, além da minha mãe só, que foi com ela que eu vim para cá, essa primeira parte de me posicionar e de ter clientes, eu tive muita dificuldade e não tinha também muitos contatos para tentar, para enviar um currículo para um escritório de advocacia para ser contratado. Então eu passei por falta de 1 ano, ainda assim, só estudando, e aí eu emendei pós-graduação, comecei um mestrado, mas o que eu queria mesmo advogar eu não tinha conseguido inicialmente.
até que aproximadamente 1 ano e meio eu consegui entrar no escritório como associado, mas eu tive essa fase como advogado autônomo de muita dificuldade, de não conseguir cliente. Na época, questão de rede social ainda não era muito para frente, né? Uns 6, 7 anos atrás. Hoje está mais em voga. Mas eu passei um período aí de 1 ano e meio com muita dúvida, saber, será que é isso mesmo? Por que os clientes não chegam? Por que os clientes não me procuram? Eu acho que muita gente passa por isso também. Até que 1 ano e meio eu fui contratado num primeiro escritório como associado. Que aí que eu comecei a ter realmente uma experiência prática na advocacia. Contato também com a advocacia, né? Contato com a advocacia. Você estagiou em algum escritório? Eu estagiei não em escritório, eu estagiei só em defensoria pública. Eu estagiei no cartório e defensoria pública. Foi excelente para eu ter a experiência, né? Mas para você ter contatos com advogados e com escritórios de advocacia, eu tive esse déficit na hora que quando, nesse período de 1 ano que você ficou assim, tentando, né, entrar na advocacia e não conseguiu, você pensou em procurar a OAB ou você chegou a procurar? Inicialmente eu cheguei a procurar, eu entrei na época eu ainda tinha uma visão de que eu queria ser advogado criminalista e entrei na comissão da advocacia criminal. Mas eu ainda não tinha me encontrado. Né? Isso um pouco antes da primeira gestão do presidente Riss, que eu fui membro da advocacia criminal. Mas assim, como eu falei, não tinha me encontrado muito nem na OAB e nem na área. Mas já tive um primeiro contato com a OAB exatamente pensando nisso, pensando em ter um network, entendeu? E importante é você falar isso sobre a dificuldade inicial, porque a grande maioria dos jovens advogados passa por esse grande problema no início. Peguei a carteira e agora? Olha para um lado, olha para o outro. Só tem alguém pedindo para dar uma olhadinha no processo, né? E parente pedindo para entrar com uma ação que não vai receber. Pedindo favor. Pedindo favor, exatamente. Então, hoje, ver que o senhor hoje advoga... Senhor não, doutor. Que é isso, gente? Doutor. Ainda bem que você cortou o cabelo, hein? Nasceu um cabelo branco aqui agora. Eu ia falar doutor. Tá crescendo aqui. Eu ia falar doutor, desculpa. Mas vendo que hoje você está na área e já, né, desenvolveu, enfim, já tem uma trajetória aí de anos, dá uma inspiração para aquele advogado que olha para um lado e bate o desespero. Nós já tivemos na reunião da Jovem uma vez advogados que desabafaram que isso era uma das dores e aí a ponto de chorar. Porque realmente é desesperador. Você olha pra trás e fala assim, nossa, eu estudei 5 anos, passei um perrengue danado durante a faculdade e agora eu tô passando outro perrengue. Né? E como que foi pra você lidar com isso? Eu, na verdade, eu fui até muito privilegiado, porque tem muita gente que não tem a condição de ter um apoio familiar. Então, eu estava em casa, eu estava com as minhas despesas pagas pela minha família, e que é a realidade o que não deixa de gerar um certo desconforto de você não estar trabalhando, né? Com, sei lá, com 20, 24, 25 anos já, né? formado, já com a carteira da OAB, sem estar ganhando um centavo, você tem um cliente sem saber para onde ir. E o que mais me deixa preocupado com a jovem advocacia é que pessoas que não têm nem mesmo essa condição, que já querem, que na verdade que desde a faculdade já tem conta para pagar, né, e sai da faculdade que precisa se sustentar. Então, tem muita gente que tem uma dificuldade que é muito além da dificuldade que eu tive. Sim. Comigo foi assim. Eu saí da faculdade já, né, sendo mãe, enfim, com todo aquele peso da vida adulta, o exemplo, né? Perfeito, exatamente. E aí, eu lembro que a minha mãe, foi um desafio muito grande, que na minha colação de grau, a minha mãe falou bem assim pra mim. Falou pra mim não, falou pra pessoa que tava do lado dela e essa pessoa me contou. Inclusive, aí, ela deve estar vendo ela aqui deve hoje, assistindo, viu, mãe? Revelações, ela assiste todos. Você pode olhar lá que no dia da sua gravação ela vai comentar lá, porque não sei. Com certeza. Ela adora. E aí ela falou... É lindo, né? A colação de grau, tal. Que pena que muitos vão virar vendedor de churrasquinho. E quando eu ouvi aquilo, eu falei... Nossa, eu não posso virar vendedor de churrasquinho. Nada contra. Mas aquilo pra minha mãe era assim... Nossa, será que vai dar... Sabe? Será que vai sair advogado daí? E aquilo era uma preocupação pra mim. Então, primeiro ponto, eu tinha essa necessidade de tirar dinheiro de 5 anos de faculdade. Eu falei, eu preciso tirar renda disso aí. Eu não posso ficar, né? Perder 5 anos, perder 5 anos assim... E eu não quero virar vendedor de churrasquinho. Precisa sair logo. E aí eu passei na prova, na 4ª prova. Então foi desesperador, porque eu precisava sair recurso dali.
Então, realmente essa realidade de quem precisa, que tá esperando pegar a ordem para poder aumentar um pouquinho o salário, é desesperador real. E é muita gente que passa por isso. A dificuldade de entrar no mercado de trabalho, ela tá generalizada, mas tem pessoas que ainda possuem uma dificuldade extra, que é que ele precisa, que é a pressa, né? E a pressa, necessidade, né? A necessidade. Sim. E a pressa, às vezes, para a advocacia, ela é extremamente prejudicial, porque a advocacia ela demanda um trabalho de médio a longo prazo para você ter algum tipo de retorno. Então, é muito difícil você lidar com essa necessidade imediata dentro da advocacia que precisa desse trabalho profundo, né, de você entrar no mercado de trabalho e começar a tirar algum recurso. Eu admiro muito as pessoas que passaram por essa batalha, porque eu já sei como foi difícil tendo o apoio, imagina se eu não tivesse. Sempre. E aí você entrou no escritório como associado, como é que foi essa... Isso. Entrei no escritório como associado, lá eu aprendi bastante. Aí já veio a troca, o RISC ganhou a eleição, aí eu já pedi para o RISC para participar da OAB Jovem. Aí foi meio que paralelo isso, né? Eu entrei na OAB Jovem como membro, enquanto fui desenvolvendo minha advocacia nesse escritório. Aí dentro da OAB Jovem eu já vi uma OAB que me atraiu muito mais. Na hora que eu fui no primeiro evento, acho que a primeira coisa que eu fiz na OAB Jovem foi uma recepção de prova da OAB. E eu falei, nossa, isso é muito legal. Eu fui, que a gente entregou bombom, serenato em frente ao VV. Foi esse? Eu sei que eu fui. Não, você foi em alguma, mas eu acho que foi antes de você entrar. Foi bem antes de você entrar. Entendi. Ele já é quase um jovem, senhor. Não, isso tem 4 anos, mais de 4 anos isso. Sim. Aí foi essa recepção da prova, eu comecei a me engajar dentro da OAB e a desenvolver minha advocacia dentro desse escritório, entendeu? Até que no escritório chegou um ponto que o escritório ele se dissolveu, os sócios eles decidiram cada um seguir um caminho e aí eu fiquei mais ou menos assim, perdido. Aí que foi a terceira fase da minha advocacia, foi quando um dos sócios me chamou para ser sócio dele, montar um outro escritório e ser sócio dele, que já vem um outro desafio, já com um trabalho na OAB Jovem, não era presidente ainda, mas criar um outro escritório do zero, né? Colocar dinheiro para montar mesa, sala, aluguel e tudo, sem também ter assim, uma quantidade de clientes grande, né? O escritório em tese já se mantia, mas eu não conseguia tirar nada, não tirava nada, era salário zero. Era só para manter e fazer caixa. Você meio que teve que dar 2 passos para trás, né? Porque você já tinha o salário ali como associado, você não pagava custo, né? Isso. E aí você teve que falar, não, agora chegou a hora de eu fazer meu nome, né? De eu caminhar meu próprio caminho, e teve que voltar a ganhar zero. Exatamente. Era pequeno, mas razoável, assim, dava para pagar umas continhas. Isso exige coragem, né? E aí eu passei a receber nada durante muito tempo, né? Isso foi mais um desafio. E aí enquanto eu estava querendo ser criminalista, quando eu entrei nesse primeiro escritório, não tinha nada de criminal, então eu já fui ser civilista. Então já foi a minha primeira mudança de paradigma. Se eu tivesse muito fechado a esse tipo de mudança, esse tipo de maleabilidade, eu já não teria entrado nesse escritório, eu não sei como é que eu estaria hoje. Então, por mais que é importante você definir um foco, eu quero ser um advogado trabalhista, criminalista, mas você também tem que estar muito atento à realidade que está à sua volta. As oportunidades. E a sair da zona de conforto. Porque eu tinha uma facilidade em direito penal e no direito civil, processo civil, nem tanto. Então, saí da zona de conforto, falei no escritório, olha, não trabalho muito, mas assim, estou super disposto a aprender e enfiei a cara e trabalhei bastante e me desenvolvi na área civil. E como é que foi nessa segunda fase, terceira fase né, da sua advocacia, de ser sócio, de ser dono de um negócio? O que você sentiu mais dificuldade quando você abriu o seu próprio escritório? Eu fiz uma sociedade com mais 3, né? A dificuldade, de novo, mesmo com advogados mais experientes sendo sócios, a dificuldade em captação de cliente. Isso é básico. Um escritório novo, nome novo, captação de cliente e se relacionar com sócios também. Cada um com um pensamento diferente, às vezes eles se alinham, às vezes eles se afastam até um ponto de ficar, ainda que de forma respeitosa, insustentável, né? O tipo de pensamento. O que me fez sair do escritório que eu era sócio era principalmente um trabalho que eu me dedicava à OAB, né? Porque às vezes não havia um entendimento da importância desse trabalho na OAB
para se posicionar no mercado. Sim. Né? E é muito importante. E assim, quem tá dentro, a gente sempre fala, né? Às vezes não consegue demonstrar para quem tá fora a necessidade, a importância. Enfim, não consegue. Quem não tá no sistema parece que não consegue entender o tamanho da importância desse trabalho. E não julgo, não. Tá? Não julgo, mas é difícil assim... você passar, sei lá, mais da metade do seu dia trabalhando para uma questão que, em tese, não tem remuneração nenhuma, que é voluntária. Que você poderia estar cuidando de um processo, tentando captar um cliente. É difícil mesmo de entender isso. E assim, já que você já entrou nesse assunto, vamos falar, a gente já volta para esse outro. Mas assim, para você, qual é a importância de estar na OAB? Assim, naquela época, o que você pensava? Eu tenho que me dedicar a isso aqui, por quê? Bom, eu entrei na OAB com o objetivo de conhecer pessoas, de entrar no meio, de ter relacionamentos, de ter amizades, de ter contatos profissionais. Mas depois parece que quando você engaja em alguma coisa, já vira um certo prazer também. Já vira até um ponto de virar vício. Parece cachaça. Acabei de falar isso. Pois é. E aí a gente vai se envolvendo, a gente vê que realizei um trabalho que ajudou fulano, realizei um trabalho que ajudou lá 15 jovens advogados. Fui lá recepcionar na prova da OAB e vi que a gente conseguiu acalmar aquelas pessoas que entraram para fazer a prova. Então isso vai virando uma bola de neve. E meu trabalho na OAB, ele se tornou por prazer, principalmente por prazer, por ver como é legal você ajudar, no caso, a jovem advocacia, mas, no fundo, eu também sabia da importância profissional que isso tem, porque hoje, se você não tem relacionamento dentro da sua profissão, você não é ninguém. Você pode ser o cara mais técnico, que conhece direito material e direito processual de forma absurda, mas se você não tem bons relacionamentos para parcerias, para entrar em um escritório, é muito difícil você desenvolver. Eu sabia da importância disso, que me trouxe frutos assim tangíveis mesmo, esse trabalho na OAB. Entendeu? E aí a gente já passa para a quarta fase da sua advocacia, né? Isso. Foi dentro da OAB que você teve uma oportunidade, certo? Isso. Conta pra gente. Voltando um pouquinho para a OAB, eu cheguei a ser membro da OAB Jovem, depois eu fui secretário-geral da OAB Jovem. Durante um tempo eu me afastei um pouco da OAB Jovem para ir para a Comissão da Advocacia Criminal, até que surgiu a necessidade de um novo presidente da Jovem Advocacia. Aí o RISC ele me convidou, e isso estava no meio da pandemia. Eu trabalhei na OAB Jovem antes da pandemia, eu viajei o estado inteiro dando curso com outros presidentes da comissão, mas quando surgiu essa necessidade do novo presidente, já estava no meio da pandemia. Foi aí que eu entrei. Foi aí que eu entrei também, E eu lembro que o RISC ele anunciou numa live. Uma das primeiras lives que o RISC fez. Foi um pouquinho antes da pandemia. Hã? Foi um pouquinho antes. Não, eu já tava tendo live. Era na pandemia já tava tendo live, já tava a galera isolada. Entrou na pandemia, né? Vocês entraram na pandemia. Vocês entraram na pandemia. Pouco tempo depois de eu ter me tornado presidente, vocês entraram. Foi. E aí aconteceu isso. Tanto que o RISC me anunciou que eu iria ser o presidente numa live comigo. Me chamou e tal, a gente fez uma live. Tanto que nesse ano foi o congresso que foi online. O primeiro congresso online. Que eu era membro e organizei o congresso. Organizou, exatamente. Eu lembro disso. A gente fez um trabalho assim, começamos a fazer as lives, a gente foi uma das primeiras OAB Jovens do Brasil a fazer live assim com regularidade. A primeira live eu lembro que foi com Quaresma. Deu assim 2.000 pessoas simultâneas a sessão da live, porque tava num pico, né? Boom. Ela tava no boom. A gente fez um monte de live, cursos online, agora era tudo online. Até que veio o congresso, até que veio um trabalho muito delicado que foi, a gente viu a necessidade de advogados dentro da pandemia. Sim. Que estavam passando por uma dificuldade extra, né? Não era só aquela dificuldade de captação de cliente, mas de não conseguir trabalhar. E até dificuldade de comprar comida. Aí a gente organizou, junto com a Comissão de Direitos Sociais da Maiara, apoiado pela diretoria, a gente organizou a entrega de cestas básicas para a advocacia. Eu lembro disso. E aqui em Vitória, as OABs jovens das subseções organizaram nas suas regiões, e aqui eu fiquei, junto com a minha diretoria na época, eu fiquei responsável por entregar Vitória e Vila Velha. E a gente teve um contato, assim,
de uma realidade, de um tapa na cara da realidade da advocacia e principalmente da jovem advocacia. E do momento também, né? Porque não se falava em live, não se falava em videoconferência, né? Foi um momento que tudo parou, o judiciário parou para poder... Sim. Exatamente. E aí, acostumado a fazer... porque a gente sabe que jovem, ele quer a todo momento estar junto, fazer alguma coisa. A gente vê lá, né? Tainá, então, acaba um evento, ela está pensando em outro, fazendo um grupo. Falei, amiga, calma, que falta... né? Dá uns 3 dias para descansar, em nome de Deus. Mas, assim, a falta... Todo mundo entediado, né? Dentro de casa, aquela situação complicada. E aí, começou a fazer os eventos de forma online. Isso. E começou a ter um público, né? Porque eu lembro que o congresso, por exemplo, foi o primeiro congresso. Foi. E eu era apaixonada pra participar, porque eu já participava dos congressos anteriores, não sendo advogada. Logo que você entrou, já veio a pandemia. Eu pensei, nossa, eu vou entrar, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer. Veio a pandemia. E eu falei, nossa... O primeiro congresso vai ser online. E aí, nesse congresso, eu participei também. Eu fui porta-voz lá. Você foi mediadora. Mediadora, exatamente. E assim, foi muito bacana, porque mesmo estando na pandemia, naquela situação, eu tive oportunidade e aí eu peguei amor e tô aí até hoje. A gente assim, fez um trabalho muito legal naquela época. Diferente de tudo que já tinha sido feito, não tinha como replicar nenhum modelo de sucesso de gestões passadas. Pro mundo, né? Foi tudo diferente. Pro mundo. Tanto que quando ele me chamou para assumir, ele falou, você tem um desafio grande aí pela frente, porque a OAB inteira estava ainda tentando encontrar meios de fazer funcionar a coisa. Então, não, deu certo, um curso que deu certo há 6 meses atrás eu não podia replicar, não tinha modelo, então era tudo do zero, com erros e acertos a gente foi se acertando, até que o congresso foi excelente. O congresso deu um público muito bacana, tiveram convidados muito bacanas, mas enquanto a gente estava fazendo live, cursos e no online, depois de um certo tempo a gente percebeu que o negócio era mais fundo. A gente tinha problemas muito mais preocupantes pra gente resolver. Do que só capacitação técnica, né? Isso. Porque só não é muito importante a capacitação técnica. Não, é muito importante, mas eu tô querendo só, assim... Mais emergenciais. Exatamente. Naquele momento... Mais urgentes. Porque igual hoje, assim, pegando o gancho de hoje, as pessoas cobram, curso, não sei o quê. Beleza. A gente faz isso. Só que, cara, não adianta só fazer curso e não capacitar o jovem advogado para atender o cliente. Porque ele vai ter a capacitação técnica, ele vai saber a matéria, mas ele não sabe fechar um negócio. É isso aí. Então, assim, o que eu tô querendo dizer só é porque no momento da pandemia, além disso, além da capacitação técnica, a capacitação de soft skill, por exemplo, a gente tinha questão da saúde, da falta de comida, da dificuldade de... Por exemplo, eu lembro que na época eu fiquei responsável até pelo Instagram da Jovem, a gente recebeu pedido de ajuda para eliminar de saúde, de familiar, sabe? Uma coisa assim... É um trabalho que as pessoas não enxergam, não conseguem... Não é palpável a gente falar, nossa, é muito importante. Só quem tá lá que sabe, né? É isso aí. E aí a gente foi em cantos assim da cidade, subindo ladeira e descendo ladeira, entregar a cesta básica para a advocacia. Lembro que Risque até nos acompanhou em algumas diligências dessa, e a gente teve contato com jovens advogados que era um sentimento muito bom de estar ajudando, mas assim, de falar, cara, a gente está numa bolha incrível. E aí, a partir dali, eu tive esse objetivo de tentar ao máximo quebrar essa bolha que a jovem advocacia tinha. De um pequeno grupo que acessava a OAB Jovem para cursos, para palestras e para lives, mas com problemas muito mais emergenciais e muito mais profundos, como a questão da própria necessidade básica durante a pandemia mesmo. Esse foi um trabalho muito, muito legal. Mas aí, enfim, contextualizando isso, durante essa pandemia eu saí do escritório, ficaria, né, em tese, uma margem de tempo assim, sem saber muito o que fazer, porque quando eu saí do escritório também não levei cliente nenhum comigo. E como eu já tinha esse trabalho na OAB, já tinha confiança por ter me dedicado durante muito tempo a fazer esse tipo de trabalho, já tinha confiança dos gestores da OAB em si, a primeira pessoa que eu procurei foi o Risque, e falei, Risque, aconteceu isso comigo, estou assim, saí do escritório, estou basicamente com uma mão na frente e outra atrás, vê o que é que você tem aí para me ajudar. Aí ele de imediato falou, amanhã vai lá pro escritório, tem uma mesa lá, você vai sentar lá e pelo menos você vai ter um lugar para você ir, né?
Isso porque o escritório já estava meio que em rodízio, assim, já estava meio que diminuindo aquela questão do isolamento, já estavam tendo algumas atividades presenciais. Eu falei, tem a mesa lá e você vai lá, sente lá, conhece o pessoal e depois a gente vai conversando. No dia seguinte eu estava lá, a equipe me acolheu super bem. E já no terceiro dia ele me passou uma sustentação oral para fazer. Baltazar, tive um imprevisto, você tá aí, faz essa sustentação oral para mim. Nunca tinha feito uma sustentação oral na Justiça do Trabalho. Nunca tinha pegado um processo trabalhista na minha vida. Falei, Risk, vou sentar aqui, vou estudar, vou me dedicar. Tive que pegar regimento interno do tribunal para saber quanto tempo que eu tinha de fala, para saber se tinha realmente, como era o procedimento, e era online. As sustentações orais que eu tinha feito era no TJ, presenciais. Então, foi com bastante... E essa sustentação oral, aconteceu um negócio que foi assim, pra mim, eu não sei como é que eu saí em pé depois daquela sustentação. Porque a gente estava com uma das primeiras e muitos advogados com problemas para acessar. Acessar, né, o link. No início foi, até hoje ainda tem essa dificuldade, né? Mas no início... Ixi. E aí eu vi que na lista, antes de mim, estava o Alberto Nemer, que veio aqui também. O Alberto Nemer estava, eu conheci, eu falei, Alberto, tô aqui também, vou te ver, vou ver você sustentar e tal. Aí ele, Baltazar, estou desesperado, não consigo entrar, minha sustentação é próxima de um processo importantíssimo, para tudo aí da sessão e pede para inverter a pauta. Aí eu já gelei, né? Tipo, para a sessão... Eu tô sabendo nem resolver o meu problema. Não tava nem sabendo o que eu tava fazendo ali. Eu vou ter que parar a sessão e falar, olha só, Alberto tá tentando entrar aqui, mas não tá conseguindo, inverte o processo dele. E foi exatamente isso que eu fiz. Abri o ar pela ordem, aquele pela ordem dramático. Aí já todo mundo, né, já vê o olho assim... Quem é esse moleque aí que tá metendo um pela ordem e me interrompendo pra falar alguma coisa? Sim, todo mundo parou. Aí eu expliquei a situação. O doutor Alberto Nemer entrou em contato comigo. Ele tem uma sustentação oral aqui. Eu peço a inversão da pauta, mas eu tava me tremendo todo. Nossa, suador debaixo do braço. Assim, eu não tive uma recepção muito boa, não. Não tive uma recepção calorosa, não. Mas aí inverteu a pauta. Inverteu a pauta até que o Alberto entrasse. Mas isso aí é aquela preparação que você meio que tem que ter do imprevisto. Né? De coragem de improvisar, também. De coragem. Mas enfim, vai, que eu tô gostando. Tem que chegar na quarta fase da sua advocacia. Aí a quarta fase, depois de um certo tempo, acaba que pelo fato de você estar num local e se colocar à disposição das pessoas que estão à sua volta, você, cedo ou tarde, vai sendo acionado. Então, eu não tinha clientes e cheguei e falei, gente, eu tô sem cliente, mas tô aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, precisou fazer uma audiência, precisou uma petição e tal, me passa que eu vou ajudar você, já que eu tô aqui mesmo. Enquanto isso, eu tô estudando, eu tô escrevendo alguma coisa, eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa. Se colocou proativo ali, né? Me coloquei à disposição sem pedir retorno e contrapartida nenhuma, até porque o retorno já seria só o fato de eu estar lá, pra mim já estava sendo, já estava sendo bom. Fui selecionado, toma uma petiçãozinha aqui, mais uma sustentação aqui, uma audiência aqui, até que me chamaram para uma reunião e falaram, vamos fazer um teste com você. Porque a gente viu que você se encaixou aqui na equipe. Vai ficando, porque eu ia ficar tipo lá um mês. Vai ficando e vamos ver. E aí foram 4 meses trabalhando lá, sem, em tese, uma perspectiva concreta de continuar ou não. Né? Só ajudando mesmo, sem pedir contrapartida nenhuma, até que chegou um momento que eles falaram, Baltazar, você já é da equipe. A gente só precisa ver como que vai ser e formalizar isso. E me chamaram para fazer parte da equipe do escritório do Risk. E aí de criminalista foi para civilista e agora trabalhista. E agora trabalhista. Até que eu gostei, mas foram 3 mudanças drásticas. Das principais macro-áreas do direito, eu fui criminalista, civilista e hoje eu sou trabalhista lá no escritório dele, que eu tô até hoje. Já tem aí quase 3 anos. Pelo acolhimento dele, mas também pela disponibilidade, de novo, por sair da zona de conforto e me colocar à disposição sem querer nada em troca. E sabe o que é bacana? Eu vejo assim, a questão de não ser engessado, de ressignificar ali o momento. Peraí, você podia pensar, mas eu gosto de criminal, eu já iniciei no criminalista, né? No criminal. Não quero continuar.
sabe? Faz essa Então, você sustentação foi- oral pra mim. Pô, eu não tenho experiência. Entendeu? Então, eu sou muito assim. Eu falo que É verdade. eu sou muito assim. Eu vou conforme a oportunidade que apareceu. Já coloquei você em quantos? Ah, Roberto, você vai fazer isso, você pode fazer isso. Ela nunca falou não, ela sempre pôde. E eu acho isso muito bacana, porque Você era assim também na minha época. eu sou totalmente assim. A um gente dia é que muito a Tainá parecido. me mandou ir pra um evento de criminalistas que ia acontecer e que a jovem ia dar uma palavra, mas ela teve um problema e não pôde ir. Eu falei, tá, cheguei no lugar, falei, beleza, e aí, quem eu procuro? Ela, peraí que eu vou te mandar foto. E aí, eu desembolei. E realmente, é assim que acontece com as oportunidades. Você A tá saída preparado é pra essa, é tudo. você ser desembolado. Isso aí. Eu também Eu acho. costumo isso aí. dizer o seguinte, Roberta, você formou em advocacia porque você é muito inteligente? Todo mundo pensa assim, você formou, passou na prova da OAB. Gente, eu não sou inteligente. Eu sou esforçada. Sempre falei isso, sou esforçada, Não, mas para é de diferente. falar. É diferente. Não sou Porque é inteligente. verdade, às vezes você é inteligente, mas você não tem o esforço necessário. E eu vejo isso com qualidade. Realmente, eu não era daquelas Você alunas... não é naturalmente inteligente. Você se exatamente. esforça pra aprender. Por exemplo, eu não era das melhores alunas. O esforço, pra mim, vence o talento. Mas sempre Exatamente. vem. Se você tem os dois, é ótimo. É né? ótimo, sim. Mas o esforço, pra mim, vence o talento. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, eu não sei isso aqui, mas eu tenho um esforço, peraí, eu vou atrás. Eu vou aprender a fazer isso aqui e fazer bem feito. Sabe? Essa situação que eu falo. Tem gente que vai fazer uma prova e nem estuda. Não, eu naturalmente não estudo não pra eu ver se eu morrer de estudar. Eu acho que Então, isso você é tocou num ponto que eu falo... Gente, eu falo muito isso pros estagiários que passam lá no escritório. Cara, tinha estagiário que às vezes eu falava assim, manda isso pra mim pro correio, pra essa empresa. Aí, às vezes, eu chegava lá no escritório, fez? Não, doutora, você não me passou o endereço. Não é Eu falava, a gente, proatividade, né? Exatamente. Eu falo, gente, você tem o nome da empresa. Você tem uma internet. Você não sabe ser proativo ao ponto de buscar a informação. Alguém tem que chegar e te passar a informação. É o que a gente estava falando no episódio anterior. Às vezes, a jovem advocacia, principalmente, ela fica muito acomodada, achando que os clientes vão vir, as oportunidades vão vir. E não só a jovem advocacia, eu acho mas- que todas as profissões, seja as pessoas menos experientes ou mais experientes, um dos maiores desafios é quando tem a necessidade de você sair da sua zona de conforto. E Isso é você, um assim, desafio não. muito O grande. que eu acho importante é você não ficar parado esperando as oportunidades. Se você tá parado, pelo menos se capacite para quando a oportunidade aparecer. Mas correr atrás das oportunidades. Eu acho que a OAB Jovem ela é extremamente importante. Foi para mim, acho que foi para você, para todo mundo, nesse sentido, de você estar lá dentro, ser proativo e abraçar as oportunidades que vão surgindo. E estar atento às oportunidades. Eu lembro quando o Baltazar falou desse congresso estadual, eu tinha acabado de entrar na comissão. E ele falou assim, precisamos fazer um congresso estadual. Quem pode coordenar? Eu tinha um mês de carteira, sei lá. Eu falei, no grupo. Falei, eu posso. Aí ele mandou, ele falou, você perguntou assim, você já fez algum evento e tal? Eu falei, não, mas eu vou fazer isso. E aí, assim. E enfim, fizemos. Eu lembro, foram mais de 700 inscritos. Foi o primeiro foi isso mesmo. congresso online. Foram 2 dias. Foi. Logo depois veio a Conferência Nacional Online, que foi do Mato Grosso do Sul. Inclusive, ano que vem vai ser a conferência presencial, Conferência Nacional da Jovem Advocacia. E você mandou o link, falou, assistam aí pra gente ver, pra fazer o segundo e tal. Mas meio que a gente fez o primeiro sem nem ter uma base nacional. A gente Não, fez, foi um dos assim, primeiros. Foi um dos primeiros. na correria mesmo. É verdade, agora que eu tô me lembrando, eu não lembro de ter pegado nenhuma base pra fazer. Não Eu falei, teve. vamos fazer. Acho que foi meio que um dos Se primeiros, teve algum assim. antes, tipo assim, foi muito próximo que a gente não teve tempo de estudar, ver o que é que deu certo, o que é que deu errado pra E eu lembro pra que fazer. tinha muita coisa que dava errado, o negócio de ao vivo. Lembra da empresa que botava pro YouTube? Nossa, era uma Era confusão. muita coisa que a Os gente não palestrantes sabia. entravam numa sala e a gente tinha que direcionar a empresa. Nossa, era assim. E aí eu achava que era só entrar no Zoom e apertar um botão e tá pronto. transmitindo. É. Não, era muito trabalho. E o legal da Jovem Advocacia é que chega um monte de gente que não tem experiência em muita coisa pra tentar realizar coisas que são muito importantes. E a gente chega lá, é um bando de perdido, mas todo mundo disposto a trabalhar, disposto a ajudar. Isso todo mundo que entrou na Jovem Advocacia, independente de qualquer gestão, foi assim. Uma galera que inexperiente, o que é natural, começando a trabalhar agora, mas com essa disposição de fazer as coisas mesmo sem saber muito. Obviamente, sempre com o apoio da gestão. A gente teve o apoio da ESA, que ajudou essa questão na transição. A gente teve o apoio da própria diretoria com o Zoom, né? Então, assim, a gente vai se virando. Mas o legal é isso, é ser desembolado. Porque se a gente
Tanto que a OAB do Espírito Santo foi a primeira a realizar as entregas de carteira De forma virtual. é. E o presidente da OAB Jovem tem a fala lá naquela entrega de carteira. Eu lembro de como foi aquele momento. Era muita gente, porque Eu lembro. tinha passado um período grande sem né? ter entrega, e aí juntou todo mundo, não sei se foram umas 300, 400, mais até. Não, eu lembro que na chamada tinha umas 300 pessoas, mas assim, acho que foram uns 100 e poucos advogados, assim. Foi, acho que foi quase, mas foi muita por aí, gente, tanto que muita demorou gente. muito para chamar os nomes de todo mundo. Aí eu participei dessa primeira entrega de carteira como presidente da OAB Jovem, e abriu as portas para o Brasil inteiro. E aí outros seccionais pegaram esse modelo e começaram a fazer também. Para não deixar a galera parada em casa, já tendo passado na OAB, já com tudo pronto, com o processo já tudo certinho para receber a carteira, sem poder advogar, sem poder trabalhar. Uma coisa que eu falo, assim, pegando esse gancho de OAB Jovem, eu quero falar um pouco sobre liderança. Porque eu falo assim, que eu, desde que eu nasci, eu sempre fui pra frente, né? De mandona. De fazer o grupo da escolinha, de ser grêmio estudantil, eu organizava a quadrilha, o concurso, eu fazia tudo. Sempre fui assim. Só que eu reconheci, depois que eu entrei na OAB Jovem, que eu não tinha pontos importantes pra ser uma liderança. E eu aprendi isso muito com você. Às vezes eu ainda falo, não sei se a Roberta já viu alguma coisa. Eu falo, gente... Registre em ata aí, que é eu mais sou um elogio, muito... que é raro. Não tô elogiando, eu estou dando uma constatação, entendeu? Entendi. Reconhecimento. Mas às vezes eu ainda falo, cara, eu aprendi muito isso com o Baltazar. Uma questão, assim, de ser um pouco mais... de aprender a falar, de aprender a delegar. Eu acho que a conduzir isso, algumas situações a conduzir delicadas. Algumas situações, porque, querendo ou não, às vezes a pessoa acha que ser líder é só você falar bem, é só você estar no holofote, é só você ser mandona, é só você... Só que não é. Acho que atitudes de uma boa liderança é você saber ouvir, você ter calma pra você conduzir certas situações. E isso você me ensinou muito. Eu queria saber se você teve alguma referência nisso, como que você aprendeu... porque assim, gente, pra quem não conhece, eu e Baltazar, a gente não tem nada a ver. Completamente, assim, a gente é completamente diferente. Ele é meu antecessor, eu sou sucessora, mas ele, assim, ele tem um perfil mais calmo, mais assim... É porque esse perfil calmo, e a gente realmente tem um perfil bem, bem diferente, mas quando a gente trabalhou junto, eu como presidente, você como secretária adjunta, o negócio funcionou. Funcionou mesmo. Pros outros, né? Entre a gente se matava o tempo inteiro, mas pra fora os eventos saíram, os projetos saíram, enquanto a gente tava se matando aqui dentro. Gente, pra vocês entenderem como a gente é maduro. A gente se matava, mas a gente é muito amigo, pois tá? E a gente... Viu, Roberta? Não, peraí. Porque o povo reclama, entendeu? De mim, pra vocês verem. Não reclamo, não. Você nunca... Olha o respeito que você impõe, ó. Você senta aqui na mesa, a mulher te chama de doutor, de senhor. Nunca me chamou de senhora na vida. Eu tô precisando impor. Não é questão de respeito, não. É de estar meio acabado mesmo, né? Eu acho que não é respeito, não. Então, naquele momento... momento de pandemia, um momento que estava todo mundo meio aflito, um momento que vinha de questões delicadas que tinham acontecido antes, esse perfil mais calmo, mais sereno, ele se encaixou muito bem, é por isso que eu acho que deu certo. Talvez hoje esse meu perfil, da forma como você está conduzindo a OAB Jovem, talvez esse meu perfil não se encaixaria. Naquela época se encaixou. E você, com esse seu perfil mais expansivo, hoje tá mandando super bem. Entendeu? Eu acho que foram momentos que caíram certinho. O momento que caiu pra mim foi um momento perfeito para o meu perfil, e quando caiu pra você foi um momento perfeito pro seu perfil também. É verdade, porque se mandasse Tainá fazer todos os eventos de forma online, minha filha, ela ia arrumar um jeito clandestino pra organizar alguma coisa. Agora, a pergunta gente, porque eu gosto de estar junto. Eu falei isso na reunião. A gente gostava também, mas... Nossa, eu gosto de estar junto. Eu fico esperando o mês inteiro pra ter uma reunião. E quando tem reunião, o povo falta, eu fico pé da vida. Eu falo, por que vocês não estão aqui? Nossa! Agora, aquela sua pergunta, se eu tive alguma referência pra questão de liderança antes de entrar na OAB, não. Tanto que eu entrei não pensando, eu quero ser o presidente da OAB Jovem. Eu fui indo, me colocando à disposição, tanto na parte da advocacia,
conhecia dessa forma, na parte da OAB também, me colocando à disposição. Aí eu fui aos pouquinhos galgando, evoluindo, crescendo, até que chegou essa oportunidade de ser presidente. Agora, eu fui tomando muita porrada também. As primeiras coisas que eu fiz, nossa senhora. O negócio a distribuição da cesta básica deu confusão com força por causa de besteira minha que eu fiz. Entendeu? Que foram as primeiras coisas que eu fiz. A gente foi tomando uma porradinha ou outra ali, uma orientação sempre vinda do RISC, do Alberto, o pessoal dos gestores da OAB, me posicionando, faz assim, isso você fez errado, na próxima faz assado. E aí a gente foi, até que chegou no final, já estava uma OAB jovem já pelo menos redonda, né? Porque a gente perdeu o engajamento durante muito tempo por conta da própria pandemia mesmo. A OAB Jovem não estava engajada e a gente teve essa dificuldade de formar uma coisa redonda novamente, né? E até que no final a gente conseguiu fazer, que eu acho que foi o meu único evento presencial, que foi a caravana, né? Todos os congressos que todos os presidentes jovens de OAB passaram, todo mundo viajou para não sei o que lá, viajou para todos conhecer um monte de estado. Aí quando foi a minha vez... Acabou tudo. Pandemia, foi tudo online. Aí quando eu saí, essa daqui... Aí começou aquele monte de evento. Gente, isso aqui tá quase uma DR, porque a gente tá botando os pingos nos i. Mas é como eu te falei, foram fases, foram momentos. Eu fui muito feliz no período que eu fiquei. Eu não tive esses prazeres, mas eu tive outros prazeres de ajudar as pessoas. E esse contato do presencial que hoje você tem, ele é muito importante para as OABs, né? Quando você vai montar um congresso com um colégio de presidentes jovens, a troca de informações, Nossa, o tanto de projeto que a gente pega de um estado para o outro. Isso é muito bacana. Olha, tá aplicando aqui, tá dando certo. Igual o projeto do Procon, que a gente tem aqui do meu primeiro honorário. O tanto daquele edital que eu já mandei para outros presidentes de outros estados, projeto Olho no Olho que a gente tem feito agora, um projeto legal, lá de Rondônia. Enfim, vários assim que a gente faz, a gente pega. Então, às vezes as pessoas olham assim e falam, pra que a caravana também, já estão fazendo em outros estados. Você não tá entendendo essa caravana. Vários estados estão fazendo. Sim. E você sabe que o nosso querido PH, Lisboa... Foi outro, Vou mandar um recadinho aqui que ele assiste, que ele comenta os podcasts. Ele não foi em Natal, querido, e teve a cara de pau de falar que a melhor caravana foi de lá. Mas ele é assim. Ele vem aqui, ele fala que é a melhor caravana. Ele vem dar palestra aqui e fala que a moqueca capixaba é mais gostosa. Ele volta pra lá pra Sergipe e fala que moqueca capixaba o quê, rapaz? Moqueca com dendê. E assim, acho que a Sueli já chegou ali, já fez o sinalzinho, a gente já estourou o nosso tempo, né? A gente ficaria aqui, né? É verdade. falando. Só que antes de acabar, eu queria que você deixasse um recadinho pra jovem, justamente com esse seu modelo de resiliência, de se adaptar ali conforme as necessidades, a do momento, a do escritório. Enfim, eu achei muito bacana, porque eu me identifiquei muito com essa atitude sua. Eu realmente gosto de me adaptar ali à situação do momento. E eu achei que foi algo muito assim, que me chamou a atenção. Então, eu gostaria que você deixasse uma palavrinha aí para os jovens, estudantes, para quem às vezes tem dificuldade de se adaptar às situações da vida, não só da advocacia, mas da vida. No mundo ideal, é muito legal você sair da faculdade, focar na sua área de trabalho e ficar com isso pro resto da vida. Se a pessoa conseguir fazer isso, é ótimo, é sensacional. Ter foco é muito importante. Ter foco e ser persistente. A persistência aliada a outras coisas, a competência, a estudo, a dedicação. Só persistência também você vai ficar batendo cabeça e não vai conseguir ir para lugar nenhum. Agora, quando surgem oportunidades ou necessidades, é importante você estar disposto a sair da sua zona de conforto. No meu caso, foram diversas necessidades que eu tive e que eu estava disposto a entrar de tudo e enfrentar e sair da minha zona de conforto. O que não significa que... Não estou dizendo que, não deu certo uma coisa, muda, troca, vai para outra área. Não, é porque foram momentos em que eu tive essa necessidade. Você alinhar o foco, a dedicação, com saber qual era o momento de você ter que mudar, de você ter que sair da sua zona de conforto, encontrar esse equilíbrio, eu acho que é essencial para você ir avançando. Muitos advogados de sucesso hoje começaram numa área e terminaram em outra.
Sim. Né? E muitos advogados de sucesso também começaram desde o início em uma área e estão até hoje. O negócio é você saber encontrar o ponto-chave de mudar ou não. Às vezes você tá batendo ali a cabeça numa área que você acha que é pra você, mas tá surgindo uma outra oportunidade, uma área e você não fecha vai o olho. E continua batendo a cabeça. Eu acho que isso é extremamente importante porque muitas pessoas têm medo de arriscar, né? Porque, na verdade, tudo que é novo causa medo. O que a gente não conhece, a gente tem medo. Com certeza. Por que a gente tem medo do escuro? Porque a gente não sabe o que tá na nossa frente, do outro lado, enfim. Mas eu acho que é extremamente importante isso que a Roberta falou, que você falou. É resiliência, é não ter medo. Porque errar, gente... Eu tenho 4 anos, você tem quantos de advocacia? 4. Eu tenho 4, você tem 7. A gente erra o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente erra. Agora a gente tem que tentar não errar. E se errar, tem que ter persistência. Não desistir por conta disso, né? É isso aí. Mas já a Roberta já introduziu pro final, mas tem uma última pergunta. Muqueca... Não, olha. Brincadeira, não. Agora eu vou falar. Então, a gente queria falar aqui da nossa patrocinadora. Não, mas deixa eu falar, um minutinho. Não, você já Quando falou. eu cheguei aqui, e eu encontrei essa cultura fortíssima da muqueca capixaba aqui, obviamente eu estranhei, porque em contrapartida a gente tem lá na Bahia também uma cultura fortíssima da muqueca com azeite de dendê. E quando eu cheguei aqui eu era adolescente, então eu arrumava confusão com todo mundo, já saí porrada por causa de muqueca. Meu Deus. Hoje, como que eu vejo isso? Eu acho que existe uma briga que é um pouco desnecessária. Eu acho que são duas formas. Eu prefiro a muqueca baiana, acho que por uma questão de costume. Eu sempre ter comido a muqueca com azeite de dendê. Não gosto da muqueca capixaba? Não, pô, acho muito gostosa a muqueca capixaba. Mas eu acho que são duas formas, são duas formas diferentes de fazer a muqueca. Eu vivi pra ver Baltazar se justificar. Eu vivi. Agora Parabéns. que eu arrumei já muita confusão por causa da muqueca. Tá tudo bem. Era eu contra o mundo aqui no Espírito Santo. É porque ele é baiano, né, gente? É por isso. Mas só pra gente finalizar, falar dos nossos patrocinadores. São eles que nos apoiam esse projeto, muito importante. É um projeto que começou grande, a gente costuma falar aqui, se você acompanha o canal, você já viu. A Forte Mobile é uma empresa especializada em contabilidade digital, tá aqui patrocinando o nosso podcast, acreditando na Jovem Advocacia, e por isso eles têm planos que começam a partir de R$ 99,00, e a gente tá correndo atrás de cupom de desconto, de mais benefícios, mas tem um preço top para você que é jovem advogado, para você que não é jovem advogado, mas entende que a sua advocacia, a sua empresa é um negócio, precisa, obviamente, estar ali andando redondinha com a contabilidade, com a gestão. Então, a gente vai deixar aqui as informações na legenda. Aproveita e já curte o vídeo que não paga nada, é de graça. E siga o canal, porque a gente tem aí muito conteúdo bom para vocês receberem as notificações e estarem sempre atentas às novidades aqui do canal. Temos também bela estampa, com essa caneca linda do nosso convidado, nos patrocinando desde o nosso primeiro episódio, viu? Os nossos convidados aqui estão sendo presenteados com essa caneca linda. Muito obrigada, Flávio, né? Com todo esse patrocínio, essa parceria desde o início. E é isso. Sem mais. Se você quiser nos patrocinar também, nos chame no direct, vai ter o @ aqui, olha. Estamos prontas, né, para receber esse patrocínio. É isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo.